Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguns alunos não conseguem ver o vídeo no horário ao qual nós programamos e por diversos motivos tem que assistir em outros momentos ou mesmo querem rever o vídeo, né, para tirar alguma dúvida ou rever aquilo que foi estudado, né, reforçar aquilo que foi estudado. Bom, bem-vindos, bem-vindas novamente à nossa aula. Vamos hoje discutir por que visitar museus. Esse é o nosso texto, né, dessa aula de hoje, no livro que nós adotamos. Mais uma vez, eu particularmente gosto de trabalhar com mais de um texto, mas isso pode causar alguma dificuldade por conta de acesso a xerox, de distribuições de texto ou acesso ao texto. Então, por isso, resolvi adotar esse livro, né, como um livro base, até porque ele é uma das leituras fundamentais da nossa disciplina, conforme a nossa ementa, vem pronta lá da UEG geral. E aí, seguindo esse livro sobre as questões de ensino de história, é um conteúdo fundamental do nosso conteúdo programático. Então, ao longo das aulas, discutimos diversas temáticas, diversas perspectivas, né? Hoje vamos falar de um tema que é latente, algumas pessoas gostam, outros não gostam, alguns já foram, outros não foram, alguns querem ir, outros têm aquela resistência, não quero ir lá. Bom, hoje nós vamos discutir, conforme essas palavras minhas, o museu. Por que visitar museus? E aí, essa é uma pergunta que a autora nos faz pensar, nos faz refletir, e eu lançaria outra, né? Quem já visitou um museu? Ou quem já foi em museus e dentro desse espaço conseguiu ter uma educação histórico-cultural, né? Estou falando aqui de uma perspectiva histórico-cultural, mas pode ser arqueológica, cultural, antropológica, cultural, assim por diante. Mas a função do museu é de construção de memória ou de manutenção da memória, e aí, por mais que são conceitos diferentes, história é uma coisa, memória é outra, há um diálogo, seja para aproximação ou para crítica, entre história e memória, que eu não vou entrar aqui, até porque não é da nossa, nesse momento, não é do nosso debate. Mas apenas para mostrar para vocês que uma coisa é memória, outra coisa é história, como já discutimos em outra aula. Então, quando eu converso com alguém que me diz sobre uma experiência, essa é uma memória que pode se constituir como história, né? Mas outra coisa é a história, como nós discutimos no texto. Em textos passados, a história parte de uma leitura, de uma análise, de uma crítica, e que muitas vezes faz muito mais destruir a memória que construir essa memória a qual já foi estabelecida. Mas no processo de desconstrução, você acaba fazendo a construção de uma outra memória. Então, por isso, essa relação dialógica, às vezes tensa, entre o conhecimento de história e a história. Mas a pergunta inicial minha é: quem já foi ao museu e, ao ir ao museu, conseguiu ter uma educação histórica? Foi a minha pergunta. Uma pergunta que eu quero levar para a nossa sala de aula lá virtual e queria ouvir a participação de vocês. Almeida e Vasconcelos, nesse artigo, Por que visitar os museus, nos chama a atenção, ao final do texto, para uma proposta didático, né? Onde pega dois museus lá da USP, da Universidade de São Paulo, na Praça da Independência, por sinal, uma praça muito bonita, né? Quando você tiver uma chance, a possibilidade, não deixe de ir, vá visitar. É um lugar muito bonito e imponente, né? Às vezes nós aqui em Goiás ficamos distante, mesmo lá em São Paulo, morei 18 anos lá e era de carro 1 hora, de transporte público a 3 horas de distância, mas assim, 3 horas de distância para você sair de manhã e voltar à tarde, no domingo, dava para ir. Mas nós, então aí cru, nós aqui de Goiás e do Brasil, em cru São Paulo também, nós enquanto brasileiros, se não somos estudiosos de uma área, acabamos por esse programa cultural não é muito bom, esse programa cultural não é isso que outro, a gente gasta muito mais dinheiro em questões muito mais banais e fúteis e deixa de gastar dinheiro, porque isso exige, né? Você tem que pagar o transporte, almoçar. Alguns museus cobram a entrada, alguns são de graça, mas alguns cobram a entrada, às vezes um valor simbólico, às vezes um valor mais caro, depende do museu que você for.
né? E aí, como estudante, você tem um desconto, né? Ou também como professor, você sempre tem um desconto nessas instituições culturais, geralmente tem. Antes da pandemia funcionava assim, eu creio que após a pandemia deve se manter essa lógica, né? Professor e estudante tem um desconto, até porque trarão turmas, levarão turmas, ou farão estudos, ou participarão de diversas atividades para levar a divulgação, que é a função fundamental do museu, como eu disse agora há pouco, né? De lugar de memória, de construção de memória, de registro de memória e de construção de um sentido histórico a partir dos objetos, da cultura material que lá está. Como eu dizia, as autoras pegaram dois exemplos lá da, da, da USP, né? Para quem não conhece, aí a USP é uma cidade, né? Você entra lá e para você fazer o trajeto de a pé dá trabalho. Eu fiz esse trajeto de a pé na pesquisa do IEB, do Instituto Brasileiro de Estudos Culturais, para o meu doutorado, para levantar documentação para o doutorado, e aproveitei, como ele abre das 9 a 1 o arquivo, se não me engano, isso mesmo, acho que é das 9 a 1, eu aproveitava, ia de a pé de onde eu estava, para economizar dinheiro, né, como sempre, ia de a pé de onde eu estava até a USP, e lá no Instituto, ao terminar eu saía ali pertinho, almoçava, né, no RU, né, no restaurante universitário, que é mais barato também, e de lá fazer o percurso. Então, antes que eu me esqueça, né, eu começo a discutir e me esqueça, então eu visitei o Museu da Criança, então assim, mas como eu, pedagogo, vou trabalhar essa questão do museu? Bom, primeiro, quando você se propõe a ministrar a disciplina de História, algumas questões que eu vou debater aqui são fundamentais, né? Então, falar sobre tecnologia, modos de vida, tempos e espaços variados, a forma como as pessoas encaravam certo ou se comportavam em certo contexto, em certos contextos, melhor dizendo, é fundamental do ensino de história. Então, como o ensino de história é sempre correlacionado, uma coisa que eu sempre dizia isso para vocês, primeiro dia de aula lá na universidade, eu disse isso, respondendo a indagações de vocês, o ensino de história é sempre um ensino relacional. Então eu falo a partir do meu material didático. Esse material didático, por mais problemas que tenha, como nós já discutimos em aulas passadas, é o recurso que o professor tem. E, em tese, eu quero acreditar que, por mais que exista o merchan comercial, por mais que exista interesses políticos, visões de mundo lá colocado, que o professor de história deve estar atento para não passar essa visão nua e crua, mas que construa um senso de criticidade e de consciência nos alunos. O livro didático ele tem que ter um fundamento documental, uma base material, uma base pragmática, empírica, né? Concreta. Então, ele não parte do nada. Ele pode construir mensagens, mas ele constrói mensagens a partir de elementos que são factuais, existentes. Né? Então, nós, como professores, construímos nossa mensagem a partir desses elementos existentes. Então, uma das funções do professor de história é produzir um discurso a partir de fontes, né? Seja para criticar, afirmar ou para reinterpretar, mas a partir de fontes. É fundamental para aquele que se propõe a trabalhar com o ensino de história a partir disso. E o museu é um lugar para isso, né? Você vai ter contato com a cultura material e a cultura material vai possibilitar você caminhos para que você pense as possibilidades de ensino. Então, como eu dizia, a autora usa dois exemplos, porque me parece o objeto dela do doutorado, na época, né? Lembrando a vocês aí que o texto é da década de 90, embora a versão que nós usemos seja de 2004, salvo engano, e na época um dos autores trabalhava nessa instituição enquanto educador, enquanto monitor, e aí usou dessa experiência para desenvolver o seu trabalho. Então, como eu, pedagogo, primeiro esse fator do ponto de vista do ensino de história. Então, eu enquanto pedagogo, mas se me proponho a ensinar história, parto de questões materiais, concretas, ou de proposições que tenham uma possibilidade de plausibilidade, ou seja, algo existente. Então, vou fazer do nada, faço de algo existente, para construir meu discurso, minha interpretação. Eu, enquanto pedagogo que penso somente no âmbito da educação,
não fico a ver navios. Eu também tenho possibilidades. Então, tem o Museu da Criança, tem o Museu da Infância, tem o museu que fala das lutas pela... Museu não, na verdade, os arquivos, né? Então tem o Museu da Criança, da Infância e tem arquivos sobre as questões relacionadas às lutas, às batalhas, que aí aparecem em exposições, né? As batalhas dos educadores, diversos educadores no país e fora, mas sobretudo tratando aqui do ensino de história do Brasil ou da história da educação brasileira. Tem diversos elementos, diversas exposições que tratam da luta de diversos educadores e pensadores da educação nacional ao longo do nosso processo histórico. Só um parênteses aqui, na historiografia brasileira, de perspectiva educacional, desde 1870 mais ou menos, né, é se pensado ou é proposto que a educação seria um modo de civilizar o povo. Então de lá para cá vem se constituindo uma memória, toda uma linha de debates e proposições, de discussões, em que a educação é um modo de redenção, né, um modo de salvar a população do seu obscurantismo, vou dizer assim. Então essa memória de 1970 vem a longo prazo. Claro, em cada tempo e espaço, em cada pensador, em cada proposição, em cada leitura da história do Brasil e da educação brasileira, tem uma nova versão ou temáticas novas estão surgindo. Mas essa perspectiva da educação enquanto elemento capaz de tirar o indivíduo do canto escuro e trazê-lo para a luz é um elemento que de longa data da nossa história, estou falando aqui do século XIX para cá, mas na verdade, do Ocidente, né? É da história ocidental. Então, desde que se descobre que pela educação é possível mudar a realidade do indivíduo, assim como o indivíduo, ela caminha e se torna até um clichê aí de político, né? Todo político na época de campanha, e já temos vereadores, candidatos a vereadores e prefeitos bater na nossa porta, e aí o discurso é sempre o mesmo: trabalhar em prol da educação, da saúde e da segurança. Isso não termina a frase, né? Talvez em prol da destruição delas, mas trabalhar em prol desses três elementos. E aí a educação tem o seu lugar de memória. Lá no Museu da USP, na USP lá eu visitei o Museu da Criança e da Infância, não me lembro exatamente, o tempo era curto, né? Na verdade a grana era curta, não podia ficar mais tempo, mas a grana era curta, tinha que voltar para trabalhar, fazer diversas coisas. E aí visitamos, né, esse museu, assim como o museu que a autora discute sobre arqueologia, da Independência não deu tempo. Fui na Pinacoteca, ambos museus que você não tem que pagar nada, né, não tinha que pagar nada, aproveitar a viagem, e fui nos que não tinham que pagar nada. Fui no outro lá que tinha que pagar, não me lembro qual agora, foram vários, né, que a gente visitou, mas há um sentido comum de passar uma mensagem. Quando você vai, há geralmente um sentido comum. Então, a minha pergunta inicial é: quando você foi, quem foi, quando foi, se aconteceu essa educação histórica, porque o sentido é de passar uma mensagem. Quando você sai de lá, você leva alguma coisa, leva uma mensagem, né? No caso do museu lá da infância, da criança, me esqueço exatamente, sobre as brincadeiras, né? A exposição que estava lá tinha outros elementos, além de documentos, livros e diversos materiais escritos que haviam lá para consultar. Na exposição falava sobre as brincadeiras, né? Representavam as brincadeiras, diversas brincadeiras. Peão, pula corda, pula carniça, esqueci uma outra agora, onde você fazia a criança voar, me esqueci o nome agora, mas peão, jogos de videogame, desde o primeiro videogame, o mais estranho videogame, ao atual, mais moderno, tinha toda lá uma exposição falando sobre esses jogos aí, das crianças aos adolescentes. Então, para você ver que há a possibilidade, né, de trabalhar. Tô falando também desse museu porque eu visitei, mas é porque aqui em Goiás eu não conheço. Até onde eu percebo, não conheço. Você tem ali na Rua 10, na Praça Cívica. Então pega a Praça Cívica, Rua 10 ali, para falar de lá. Você tem um arquivo estadual, onde você pode programar visitas. E só um exemplo, dentre as várias coisas que você pode fazer lá, você pode, por exemplo, saber a genealogia do seu nome.
Então, o Wilson de Souza Gomes, falar do meu. O Souza e o Gomes. Há todo um livro lá que você vai mapeando. Quando começa esse nome, no meu caso, é de origem espanhola e portuguesa, né? Sousa e Gomes. Começa lá na Europa e vem chegando ao Brasil e passando de geração a geração, onde talvez você pode encontrar seus parentes, né, mas pelo menos o nome, né, você tem uma genealogia de quando surge o nome, né, o porquê do nome, do sobrenome, na verdade. Dentre outras coisas lá, você pode saber. Junto a ele tem lá sobre a questão do cinema, da televisão e do rádio. É um arquivo, não paga nada para visitar. Para ir com turma tem que antes agendar. Tem também sobre arqueologia, museu arqueológico, esqueci exatamente o nome, mas é tudo a Praça Cívica ali, onde fala da cultura indígena nossa aqui de Goiás, né, dos Carajás e outros índios lá, é a exposição, mas além da exposição tem a permanente, né, a permanente do museu que você pode ir e é de graça, para seguir aquela perspectiva lá das últimas páginas dos autores. Antes de você levar alguém ao museu, é preciso primeiro conhecê-lo. É importante você conhecer, se familiarizar com o espaço, com as coisas. Afinal de contas, se você for levar um quinto ano, né, tem que estar muito atento ao que vai acontecer, o que pode acontecer, prever, pensar. Que as crianças sempre nos surpreendem. Mas geralmente elas chegam nos lugares e ficam curiosas, né, querem saber. É a fase, né, de querer saber de onde é que veio, o porquê disso, o porquê daquilo outro. Dá trabalho, tem que levar mais de um professor, às vezes um pai, um responsável para acompanhar, com as devidas autorizações da direção, coordenação, professores e pais. Dá para fazer, talvez levar um número menor, dá para levar 60, né? Criança, mas dá para levar. Descendo a Rua 10 ali, então lá na Praça Cívica tem muitas coisas, não me lembro agora outros, mas tem muitas coisas. Lá na Rua 10 ali tem o IGPA da PUC, que tem diversos documentos, arquivos, relatórios e às vezes acontecem exposições. Ao lado da PUC tem o museu da UFG, que fala também da nossa cultura material, do sertanejo, do indígena, sobretudo do indígena, até onde me lembro, né? Nas vezes que eu visitei, sempre com pressa, mas se não me engano era isso. A própria PUC também tem um Museu de História Natural e Cultural, que é no setor 5, esqueço qual setor lá de Goiânia, mas é na área 5 da PUC, se não me engano. Enfim, eu posso estar enganando aqui qual a área, mas tem um museu também. Nesse você paga. Quando você leva crianças tem um desconto muito grande. Crianças, adolescentes, enfim. Quando você leva escolas para visitar, você tem que agendar antes, vai ter um monitor para explicar sobre as questões. E lá você paga um valorzinho, tem restaurante e tudo mais. E que você pode fazer uma visita monitorada sobre aí começa desde o homem pré-histórico e vai chegar até a fundação de Goiânia, salvo engano. Não tenho certeza absoluta agora. Faz muito tempo que eu fui lá. Fui 2 vezes, mas faz muito tempo. E se não me engano, né, a imagem é da construção da identidade do período paleo-índio, do período já da mineração, a chegar nas proposições do homem moderno, né? Se não nos dias atuais, mas pelo menos do homem moderno ao qual nós nos vinculamos. Então, a função do museu, como eu disse a vocês, é essa função, né? De explorar fotos, pinturas, registros, trabalho em madeira, em metal, em ouro, em ferro, em pedra, para mostrar o modo de vida, o modo como as pessoas viveram em certo tempo e espaço. Então cabe a nós, historiadores, e a nós pedagogos, né, já que eu fiz os 2 cursos, pensar o museu como mais um espaço de vinculação de produção e divulgação do conhecimento. Seja a realidade natural, se você vai num museu de história natural, ou seja a realidade cultural, é um lugar para se desvendar o mundo, para se descobrir coisas. Quando você foi, descobriu coisas, você percebeu coisas, aqui na cidade de Goiás, perto de nós, tem exposições, mas até onde eu sei, posso estar enganado, parece que para as escolas, quando é agendado, não paga nenhum valor. Mas quando você vai sozinho, né,
você paga um valor pequeno lá. É pouco, mas paga um valor pequeno lá para visitar. Então, o Museu das Almas, o Museu das Bandeiras, enfim, são vários museus, é muita coisa. Não dá para lembrar todos de cabeça. Uma visita que eu fiz lá, perto da gente, eu visitei menos do que fora da gente. Nesses museus, você vai encontrar diversas coisas que te traz descobertas, enriquece o seu arcabouço cultural. Se eu não me engano, como disse a vocês, eu posso estar me enganando aqui de nome, mas eu acho que é das bandeiras mesmo, né, da Independência lá em São Paulo. No Museu das Bandeiras aqui em Goiás, tem uma pintura lá, eu não sei, é de um governador, ou mesmo Dom Pedro I ou II, me esqueço exatamente agora, mas quando você anda no salão, o olhar te persegue. Você vai andando e o olhar vai te acompanhando. Você vai andando e, e, e o olhar vai te acompanhando. Veja a sagacidade, a criatividade do pintor, né? Cria uma dimensão em que não importa o ângulo que você esteja, o poder está de olho em você. Essa é a mensagem, né? O poder está de olho em você. Então, assim, se não houver essa relação, e aí já vou discutir, você tem lá o quadro, somente etiqueta descrevendo o que ele é, e não houver alguém que te diga por que que o olhar te persegue, né? Não há essa sacada. Então, discutir a potencialidade do museu para o ensino de história é discutir a história a partir de objetos, né? Da cultura material. E isso inclui as formas de aprendizagem, as formas de ensinar, a maneira como era ensinado, a maneira como os alunos deviam se comportar. Então você vai no museu, você encontra palmatória, você encontra o cantinho a qual o aluno era castigado, você encontra diversos elementos que hoje nós encaramos como elementos de tortura ou de castigo, e que para certo tempo e espaço eram instrumentos pedagógicos necessários, né, naquele momento, ou acreditava-se que era necessário para poder educar melhor os jovens e as crianças, hoje tidos como absurdos, né? Mas para mostrar como que muda, né? Como que as coisas se transformam. Definir, lá na página de 5, a definição do museu. É importante vocês voltarem lá. Eu não vou mostrar a tela hoje, eu vou rapidamente tentar fazer um vídeo menor aqui, e aí depois lá na nossa sala, se for necessário, eu mostro a tela a vocês para discutirmos e localizarmos o texto. Então a parte 104 basicamente nos faz pensar o museu e discutir a sua potencialidade. Na parte 105 define o museu e a proposta dele, que é essa, como disse a vocês. Apresenta também qual que é o intuito da exposição. Então a exposição é preciso compreender que ela sempre traz uma mensagem, ela traz uma proposta e constrói significados. Então, a partir das propostas, dos materiais, é construído toda uma disposição, todo um cenário, ou os objetos são dispostos de forma em que tendem a construir um discurso. Entender esse discurso é fundamental para entender a intenção de quem o construiu. Então, é fundamental de qualquer professor, educador, historiador, pedagogo, mas também entender que os objetos, né, lá expostos, são frutos de uma pesquisa, e aí então o curador fez uma pesquisa e a partir do que ele conseguiu levantar de material físico, ele traz uma mensagem, ou também de doações. Então, mediante o acervo do museu é construído também mediante doações. Então, você tem pessoas que fazem doações e a função do arqueólogo, do antropólogo, do historiador ou do educador, que aí também tem museus em que educadores trabalham, talvez vocês não saibam, mas há concursos, né? Possibilidade de você trabalhar como educador no museu e isso de forma institucional. E esses profissionais têm que fazer o levantamento, têm que fazer o estudo para entender quem produziu, por que produziu, qual a sua utilidade e agora qual o sentido que ele vai dar no museu, né? Qual o sentido que vai possivelmente construir dentro do museu. Então, na parte 106, o acervo é construído mediante pesquisa ou a partir de doação, onde o museu tem que produzir estudos e classificar e definir, assim como explicar, os objetos que lá que são recebidos ou apresentados. Como disse a vocês, tanto a exposição, que é temporal, quanto a exposição permanente,
Quando eu estava lá no MASP, quando eu estava lá em São Paulo, fui no MASP, e aí eu paguei caríssimo, né? Se não me engano, foi caríssimo. Pelo menos no dia que eu fui, né? Por conta da exposição. Nos dias normais, que é o acervo permanente, é mais barato, mas como era uma exposição, então você reúne todo o conjunto da obra produzida pelo autor, nesse caso era Tarsílio do Amaral. Eu paguei caríssimo e a mensagem era as fases, né? Como da primeira pintura, então logo se você chega, tem alguém te falando coisas, te dando instruções, e você vai acompanhando, e a cada painel, cada parede exposto lá, tem alguém que te explica e te mostra as fases de inspiração, construção, contato, viagens, estudos, e depois te deixa você andar sozinho, né? Então assim, há toda uma preparação para criar uma mensagem e que depois não necessita mais de alguém ficar ali recrutando, te orientando. Você já tem a coisa exposta. Então é essa a intenção da exposição, passar uma mensagem, né? Criar um discurso. No piso de cima está o acervo permanente. E aí, ao defrontar com o acervo permanente, como eu já disse num dia desse analisando o livro didático, se você vê lá o que há no livro didático sobre independência, que é o tema nosso de setembro aí, diversas, eu não consigo lembrar agora para falar para vocês, mas diversas pinturas que aparecem no livro didático, desse tamanhozinho, quase uma fotinha 3x4, ao vivo, pessoalmente, é um negócio de 3 metros por 4, 3 por 4 metros, enorme. A textura, a pintura, a forma como é exposta parece que está viva, sabe? Você vai andando assim, você quer andar rápido para poder conseguir ver tudo, e eu não consegui fazer isso, né? E a pintura é viva, sabe? Ela realmente, não é à toa que você paga caro numa boa pintura. Há todo um mercado econômico por trás disso que usa desse artefato para ganhar dinheiro e produzir dinheiro, legítimo por um lado, mas por outro, né? Se a arte deveria estar aí para nós todos, sobretudo uma arte que já tem um tempo, né? Passou um tempo. Muitas vezes o artista deixou de ganhar e agora alguns ganham em cima disso, né? A pintura é viva, sabe? Ela é quase como você vê a pessoa, né? Eu lembro que eu andava assim, queria andar rápido, mas assim, parece que eu estava vendo a pessoa como uma foto, como ao vivo, de tão rico, de tão poderoso que é a arte. Então, no raciocínio, lá na 106 ainda, por que visitar o museu? E quais as características levam o professor a utilizar o museu como o seu acervo didático, como o seu material didático, né? Então, como eu dizia a vocês aí, por que visitar o museu então? Então, quais as características que levam o professor a visitar o museu? Dentre essas proposições que eu fiz a vocês, que eu conversei com vocês, já há algumas pistas, né? Mas uma coisa importante é mostrar que nós não viemos do nada, né? Há toda uma história, seja a história dos livros que estão escritos, como vocês podem observar aqui, um dia desses mostrei para vocês a minha biblioteca e tal, uma pequena biblioteca na verdade, né? Meus professores têm coisas enormes, dá o tamanho da que tem na UEG, para você ter uma ideia, né? Claro que também são frutos, né, de 40, 50 anos de trabalho, de leitura. Bom, então, além dos que está no livro de história, que está construído no livro de história, também na cultura material. E é um caminho, às vezes, mais imediato, né, para que o aluno depois chegue ao livro. Então, no exemplo que as autoras utilizam, falar da independência, então explicar o que há no livro didático e depois avançar numa visita, em uma visitação, numa exposição, onde é exposto ou um prédio que nesse caso lá da independência retrata sobre isso, chama a atenção do aluno e o faz querer avançar, querer entender melhor esse elemento. Que uma das funções fundamentais, no final do texto, o autor nos deixa essa mensagem, é produzir no visitante, na pessoa que vai ao museu, no sentido histórico, mas também questionamentos, né? Também críticas. Então, um dos problemas que você enfrenta na perspectiva, e aí quando eu fiz a pergunta, você já visitou um museu? Você já foi a um museu? Se não foi, por que não foi? Por que as pessoas não querem?
Essa perspectiva somente da exposição lá, com a etiqueta e a descrição, sem nenhuma debate, sem nenhuma educação, sem alguém que explique algo, dá aí a imagem ou causa a dispersão do visitante, onde é tipificado o museu como um lugar de coisas velhas, um lugar de coisas antigas, né, distantes, sem um sentido para a vida e para os alunos. E ao contrário, né, o museu deve ter muito sentido, muita coisa a acrescentar na vida do aluno, né? Você vai a Ouro Preto, eu fui lá esqueci o ano, quando você visita os museus, eu estou dizendo que eu quero falar das regiões, né? Você vai em Goiás, muitas vezes a pessoa te deixa lá sozinha, né? Poucas vezes tem alguém ali interessado em te explicar e está empolgado e tal. Talvez por conta da mão de obra, falta gente para trabalhar, mas também por conta do próprio interesse. É preciso a gente criar isso, desenvolver isso nas crianças, nos adultos, nos adolescentes, nos jovens de modo geral, para que haja interesse. Como vocês viram aí, ao longo desse semestre, nós estamos discutindo elementos que causam impressões, que mudam perspectivas, que causam indignação, que o aluno fica irritado por um lado, por outro fica curioso, por outro lhe traz luz, né? Te traz aquele, nossa, é isso, né? Eu estava aqui na minha frente e não sabia. E estou falando dessa minha experiência em São Paulo, em Minas, aqui em Goiás, de visitação, né? Que eu fui, porque isso mostra, eu quero mostrar que não fazer ostentação, mas mostrar que ao longo da vida minha, enquanto professor e estudante, é preciso investir. Então você não fica só esperando no final de mês para pegar o seu salário e ficar ali reproduzindo o que é no livro didático sem nenhuma experiência, sem nenhuma vontade de querer aprender. É uma coisa importante, porque muitos alunos te odeiam, muitos não gostam de você, mas alguns te admiram e poucos te respeitam, né, proporcionalmente, em uma sala de aula ou numa instituição que você trabalha, mas alguns você consegue tocar. E uma função do professor pesquisador é essa, além da pesquisa, onde você faz qualificação, no sentido de cursos, especialização, mestrado, doutorado, há outro caminho, que é o caminho de adquirir bagagem cultural. Atualmente está mais fácil, né? Você pode ficar em casa e acessar museus de todo lugar do mundo, com a legenda, com um texto escrito que explique sobre a obra de arte, sobre a exposição, sobre a exposição permanente de uma instituição museológica, e que você pode usar isso na sua sala de aula. Mas uma visita física, além da empolgação da viagem, do contato, da interação, da sociabilidade que acontece, e ali você tem que criar, então, pensar em regras de convívio, regras de conduta, como que você vai controlar aquele aluno mais trabalhoso, para que todos vão e venham da viagem ricos, conhecedores e com maior conhecimento, né? E que dá trabalho para fazer. Uma colega lá minha, do meu orientador, é colega minha, porque temos o mesmo orientador. Ela passou um ano vendendo bombom. Ela e a colega dela, professor de inglês, passou um ano vendendo bombom para arrecadar um dinheiro e levar os meninos, na verdade, trazer os meninos de Goiânia para a cidade de Goiás. E só que não foi só trazer para a cidade de Goiás. Eles começaram um roteiro em que eles partiram lá do Novo Mundo, é o setor que é a escola, né? E começaram a conhecer ruas lá. Primeiro, ruas lá. O roteiro era conhecer ruas lá, então a cada certos momentos paravam, conhecia setores, ruas, passou pela Avenida Anhanguera, na estátua do Anhanguera, pelo Padre Pelágio lá, conheceu toda aquela parte ali do eixo, né? E veio para a cidade de Goiás. E ao fazer a visitação, correlacionou o que há aqui com o que há lá da cidade moderna, a transferência da capital, etc, etc. É uma aula fantástica que foi dada na escola de ensino médio, né? Para crianças que não tinham porque era venda bombom. As crianças não tinham condições de fazer isso por elas mesmas. Elas mesmas financiaram sua viagem. Como as pessoas queriam mostrar essa realidade e ver o brilho nos olhos dos alunos, elas mesmas criaram meios
e roteiros, todo um conjunto. Então, primeiro elas fizeram esse trabalho de reconhecimento do terreno, do espaço, e depois levaram os alunos, e segundo ela, né, está fazendo um mestrado acadêmico, né? Ela é pedagoga e está fazendo um mestrado acadêmico em História. Ela foi muito enriquecedor, foi fantástico, mudou tanto a aula dela quanto a, a sua forma de, de se relacionar com os alunos. Ela é pedagoga de formação, fez a segunda graduação em História e agora o mestrado em História. Bom, então é preciso tirar essa imagem do museu enquanto lugar velho, etc e tal, e falar da sua experiência enquanto aquele que vai, que pesquisa, que viaja, que conhece. É importante para o aluno perceber que você está querendo oferecer para ele o melhor, né? Não é somente reproduzir o que há no livro didático ali, cumprir seu papel institucional e ir para casa e ao final do mês pegar o salário, né? Para manter, como nós todos fazemos, nossa subsistência. É necessário, é importante, temos que fazer isso, não há como fazer, somos trabalhadores, afinal de contas somos todos trabalhadores. E trabalhar é fundamental para nos mantermos. Mas, por outro lado, para nós que trabalhamos com cultura, se não tem cultura, como é que vai ensinar? Como é que vai falar? Como é que vai fazer esse processo de reconhecimento no material didático de certos elementos? Então, é fundamental esse processo de aumentar a bagagem cultural, de ter uma visão de mundo mais ampla para poder fornecer aos alunos, porque do contrário, né, vai ser difícil ficar ali só num micro lugar e não oferecer nada a ele. Então, compreender mediante pesquisa, né? É compreender mediante pesquisa, como nos lembra lá um historiador alemão, Droysen. Né? Na parte 107, é preciso pensar o objeto diálogo. O objeto como testemunho, os objetos que há no museu, como testemunho de um tempo, um espaço, onde traz a mensagem de modos de vida, de produção e de uso de certos materiais. O discurso é fundamental, o discurso construído, a mensagem passada é fundamental para que mesmo pessoas leigas entendam, né? Mesmo pessoas leigas entendam. Aqui na UEG nós não fizemos essa experiência da UEG de Jussara, mas na UEG de Itapuranga, de Goiás, sempre fazem exposição, né? Então pedem para que o museu leve certa temática para dentro da universidade e deixam lá na sala uma exposição durante um período. E aí podem ocorrer visitações. Em vez das escolas irem ao museu, vão às salas, e aí obviamente são salas, né? E aí depois disso, eu me lembro que a professora Damiana lá, ela mesma criou uma comissão, entre aspas, com os alunos e passou a receber urnas, receber armas de fogo de um certo momento, enxadas, enxol, aquele negócio de fiar, enfim. E criou várias salas temáticas. E aí, na semana do museu, que é geralmente agora próximo da primavera, em tempos normais, né, ela fazia exposição onde os alunos participavam do projeto de extensão, até ganhou uma medalha de honra do governador por isso, onde a partir do que os moradores traziam da região e doavam para a universidade, ela fazia uma exposição sobre a nossa cultura material, o nosso modo de vida. No ano de 2002, 2003, se não me engano, em 2003 eu fiz isso aqui na UEG de Jussara, mas eu sozinho, né? Fiz isso. Era uma semana de eventos e eu criei uma sala temática falando da cultura indígena, né? E aí trouxe diversos materiais: machadinho, caco de vida, tigela, pote d'água, urna e outros desenhos, imagens, fotos falando de coisas da nossa região. Na época foi muito importante porque muitas pessoas não conheciam. Essa é o discurso que nós temos que conhecer. O negócio não é só algo distante. Fala de nós, fala para nós, é a nossa história e está lá no museu esse testemunho material da cultura material dos nossos povos antepassados, seja indígenas, negros ou europeus, ou os três na sua mistura, né? Então o contato com o objeto, o entendimento do seu significado, do que significa, permite inserir questões relativas à constituição de uma memória e à preservação de um passado, né? O museu é a instituição cultural, governamental e educativa responsável pela preservação da memória
ou a constituição de uma memória e a preservação de um passado em aspectos materiais, assim como uma biblioteca nos traz conhecimento, nos traz lazer, nos traz desenvolvimento intelectual, psicológico, mas também é um lugar de memória, de como as pessoas escreviam e liam certos tempos e que agora está registrado em forma de livros, de historiografia que chega a nós. Na parte 108, ela fala sobre a questão da exposição. Exposição, eu já disse a vocês, é o momento de você passar uma mensagem. Então o curador geralmente passa uma mensagem. Nós podemos fazer uma exposição, por exemplo, do surgimento da UEG, do SARA, com fotos, né, das primeiras turmas às turmas atuais. Nós podemos fazer sobre a nossa região aqui, região que eu digo, Jussara, ou da sua região, falando das instituições, escolas. Sempre vai ter um recorte, sempre, então não dá para mostrar tudo. Sempre vai haver um recorte, sempre vai ter que ter uma temática, sempre vai ter que ter um objetivo, mas a intenção é passar uma mensagem, por exemplo, lá no Mercado Cristal, se não tiraram, tem lá das lavouras, no mercado, na farmácia ali em cima, ali na José Bonifácio, tá naquela galeria, me esqueço o nome da farmácia, tem lá no registro da primeira farmácia, feita de madeira coberta de palha. É demais, eu vi. Enfim, eu não consigo lembrar agora todos de cabeça. Mas se você vai em alguns lugares aqui de Jussara, e aí você poderia, por exemplo, pegar emprestado esse quadro, essa moldura, e mostrar, né, como que das primeiras igrejas, da primeira igreja, das primeiras instituições, as novas igrejas, a construção das outras instituições e fazer uma mensagem. Isso não é só do historiador, isso é do pedagogo ou de qualquer professor que queira mostrar modos de vida e dentro desses modos de vida explorar aquilo que você tem a intenção. Seja para a construção da identidade, seja para entender melhor o município, melhor a sua cidade, melhor o seu bairro, tudo isso é passível de ser construído, né? Então, o Museu das Ciências Humanas, na parte 109, geralmente discute questões da diversidade, temporalidade e territorialidade. Do território, do tempo e da diversidade. E dentro da diversidade está a educação, está a cidadania. Afinal de contas, conhecer o seu município, conhecer o seu passado, o passado do seu município, conhecer o seu passado é fundamental para você ter a sua identidade. Saber quem você é e possivelmente pensar para onde você vai. Então os roteiros dos museus, assim como se você cria algo, tem que estabelecer um roteiro onde apareça conceitos de tecnologia, então modos de vida, como que as pessoas viviam. Então a primeira farmácia em madeira e palha, as atuais, né, chique, modernas, todas espelhadas, formas quadradas, tudo feito no concreto, no vidro, né, passa uma mensagem moderna. As formas de subsistência e as formas atuais, né, de representações ou de celebração dos modos de vida, seja da primeira missa, seja da missa atual, dos cultos, ou da forma como for, são representações de como as pessoas, né, mantêm ou se distanciam dos primeiros modos de vida. E isso é uma questão de memória e de história, assim como de educação. Assim como de educação. A primeira função nossa enquanto pedagogo nas séries iniciais é alfabetizar o aluno. É fundamental alfabetizar o aluno. Porque você tem que alfabetizar e desenvolver nele a inteligência cognitiva, no sentido racional de identificar letras, e depois palavras, depois texto, assim como números, assim como coisas. Porque a partir do momento que ele consegue ler, ele consegue não ler só o que é escrito formalmente, mas também ler o mundo como um todo. A intenção da educação é essa, transformar, né? Transformar o indivíduo de forma que ele consiga aprender o que há à sua volta. Na parte 102, além do museu como instituição, é um lugar de reafirmação, de memória e de visitação, onde o trabalho do professor, o trabalho prévio do professor é fundamental. Então, preparar o aluno para levá-lo lá, ou preparar os monitores para que expliquem sobre a mensagem ao qual você quer passar é fundamental para quem está organizando um curador. Mas para nós que vamos lá visitar, com um grupo de alunos, por exemplo, primeiro é preciso que você saiba o que há lá e que possa responder questões que possam surgir.
Óbvio que não dá para saber tudo, mas é importante fazer isso. Segundo, estabelecer, né, esse trabalho prévio aí com os alunos, estudar o tema, entender o tema e levá-los para que aí aquilo que foi debatido, discutido, aconteça na sua concretude, até para ele ter esse conceito, né? O que eu estou falando aqui não é porque eu acho ou porque eu gosto, é porque existe e é preciso conhecer. Para quê? Daí tem que despertar a curiosidade nele, para que nós também venhamos a desenvolver, a nos conhecer. Quando eu conheço o meu passado, quando eu conheço a minha cultura, né? Então quando eu conheço a minha cultura, eu conheço a mim mesmo. Então o museu não é somente um monumento arquitetônico, mas é uma reencenação figurada. Não pega tudo lá, é sempre um recorde. Então ele é uma reencenação figurada. O registro, o registro, a marca da ação humana no tempo, né? E que podemos, né, tê-la lá, de tudo isso que se destrói, tudo isso que cai, tudo isso que se foi com o tempo. O museu pegou alguns resíduos, alguns elementos e o trouxe para um lugar e o mantém lá, né? Então os arquivos, o arquivo lá da PUC, os arquivos públicos estaduais, municipais e federais, ou mesmo particulares, os museus, as exposições têm essa função aí orientativa, porque elas trazem marcas de um tempo, e um tempo que nos ajuda a entender o nosso próprio tempo. Na parte 113, em toda a sua estrutura, na monumentalidade do edifício, na composição de espaços arquitetônicos, na pintura ou nas pinturas, nas esculturas, nos objetos que se encontram lá de modo geral, enfim, de modo geral no museu, ali está a descrição feita para que o visitante possa captar o sentido histórico, mas não somente o sentido histórico, mas também a construção de um sentido dele próprio no mundo, na vida, né? Então, a função no museu é quase que uma função existencial. Para quem acha que não é importante, que coisas velhas, que não tem nenhum sentido, na verdade ela dá sentido. Sentido ao mundo, sentido às coisas do mundo. Entender, depende da sua temática, os processos de resistência, de luta, ou de mudança, ou de criação, ou de transformação, é fundamental às vezes para uma criança, adolescente, um jovem, ou mesmo um adulto, para ter mais sentido, para dar mais sentido à vida, né? Então você deixa de entender o presente pelo próprio presente, para você entender o presente pelo passado e pode pensar o futuro. Construir indagações, desenvolver consciência sobre diversos aspectos da vida e do mundo estão dentre uns dos propósitos que há na educação, na cultura, e o museu, enquanto uma instituição que abarca a educação e a cultura, está dentro dela. Então, na parte 114 nos ajuda a pensar um roteiro de visitação, para quem vai pensa ir lá, né, no museu. Mas me parece que tanto ensino médio quanto fundamental, primeira fase, segunda fase, e aí, como eu disse para vocês, tem que ter já uma preparação antes, né? Depende do que você está trabalhando, o museu é um lugar fundamental para mostrar cultura material. Às vezes é difícil controlar a criança, porque ela quer pegar, tocar, mas é fundamental. E você também pode organizar isso, né? Então na sua escola aí, em certos momentos, em certas mesas de cultura, em certos meses, onde fala de cultura, de folclore, etc. Tal, é o momento talvez de organizar uma exposição. Por mais simplória que seja, da sua perspectiva, para a criança tem muito sentido, né? É entender aquilo ali, olhar aquele negócio e falar, nossa, é isso, é assim que está acontecendo. Então, além daquilo que você explica, que é teórico, abstrato, na prática ele vivencia, ele vê a coisa acontecendo. Ele fala, tá. Na saída para Pires do Rio, tem um espaço lá, que eu esqueço o nome, né? Mas tem um espaço lá que é em relação à criança, né? Me foge agora a mente. É um memorial, parece. Me desculpa mesmo, eu não lembro agora. Mas é na saída de Pires do Rio ali, você pega a BR-153, sai para Pires do Rio, em frente, não sei o que lá, do governador, esqueci exatamente agora. Tem lá uma exposição sobre questões modernas, modernizantes, também tinha, né? Mas é um espaço de exposição e tem um espaço permanente lá, de culturas, fotografias, etc. Tal. E tem um lugar de arquivo e acima, no solo, um lugar para leitura. Leitura. Então
todas as faixas etárias são contempladas lá. Então você pode fazer visitação e tem sofá, tem gabinete para a criança estudar, um gabinetezinho separado, ou em grupo para você contar história, né? Então é um lugar assim bom para contação de história, onde quando eu fui mesmo, né? Eu levei minhas duas crianças e aí minha esposa fez esse papel, que faz melhor do que eu, esse processo de contação de história, né? Então li vários livros de todas as faixas etárias, um ambiente realmente de interação cultural, que talvez seja a primeira, né? Primeira experiência do aluno e é do governo estadual. A primeira experiência não paga nada. A primeira experiência do aluno com um ambiente de biblioteca, de arquivo, de leitura fora do ambiente escolar, que pode ser agendado, organizado, que o professor deve participar e que de lá, né, vem outras, né, outras visitações, outros lugares de museu para melhorar a nossa formação cultural. Então, vou parar por aqui e ainda mantendo essa proposição, né? Se você, quando você visitou o museu, qual foi a sua percepção? Essa explicação te trouxe algo que você não tinha percebido, algo que você não tinha visto? Então, assim, vamos debater esses elementos lá na nossa sala virtual. Então, até agora mesmo, até já já. Ou como dizem por aqui, até agorinha. Então, um forte abraço